Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma segunda-feira, com essa oportunidade de encontrarmos pessoas que estão na mesma frequência, na mesma vibração, para nos unirmos em vibração e aproveitar esse momento para algumas reflexões, para algumas trocas, para elevação dos nossos padrões, para esclarecimentos e para juntos continuarmos nessa nossa caminhada. Como todas as segundas-feiras, eu convido a todos vocês para que fechem os olhos, relaxem o corpo, sintam os pés firmes no chão, as palmas das mãos viradas para cima de preferência ou repousando sobre as pernas. Vamos usar da inspiração profunda para trazer para o nosso sistema todas as frequências de luz, frequências de limpeza, de equilíbrio, de paz, para que sejam internalizadas e que possam assentar em nosso sistema. Ao mesmo tempo que esse volume de ar percorre todas as nossas células e numa expiração profunda, esvaziando todo o nosso pulmão, permitindo que seja expelido junto com esse ar os desequilíbrios, as ansiedades, angústias, preocupações que permearam o nosso dia. Uma nova inspiração, uma respiração profunda, permitindo que a cada respiração, cada movimento, os nossos músculos possam se relaxando, se soltando. Vamos imaginar uma luz branca, brilhante, no topo da nossa cabeça, irradiando do alto, no sentido do nosso chakra coronário, penetrando os nossos corpos, corpo físico, os corpos extrafísicos, e descendo num lindo feixe que percorre cada um dos nossos chakras e promove a limpeza, o realinhamento, o reequilíbrio, com a ativação daqueles que precisam ser ativados, com a sedação dos chakras que precisam ser sedados, e percorrendo um a um, vai levando consigo, nesse feixe de luz, as frequências que não pertencem ao nosso sistema. E esse feixe segue em direção aos nossos pés, transpõe nosso corpo físico e penetra no solo, seguindo em direção ao centro da Terra, onde essas frequências mais densas, frequências desequilibradas, podem ser descarregadas para serem transmutadas e posteriormente retornarem para nós e para o nosso sistema em equilíbrio e em harmonia. Uma nova inspiração. Vamos lentamente retomando a percepção corporal, através de movimentos suaves das mãos, dos pés, sentindo nossos corpos reencaixando, lentamente abrindo os olhos. Com essa equalização de frequência, estamos todos agora conectados numa mesma frequência de harmonia, uma mesma frequência de paz, de equilíbrio, de abertura para aquilo que é necessário recebermos nesse momento, com muita gratidão por esse momento tão
especial que nos é concedido todas as semanas. Com presença no aqui e agora, com a possibilidade de aproveitarmos da melhor forma e com a melhor eficiência tudo que é colocado à nossa disposição. Hoje eu queria convidá-los para falar e para refletir sobre as lentes com as quais a gente enxerga o mundo. E essa é uma reflexão que surgiu de uma vivência pessoal minha ocorrida nessa semana que passou. E eu queria compartilhar com vocês, porque foi uma vivência prática e que trouxe esse insight e a ideia de trazer, eu acho bem bacana a gente trazer as vivências da vida real para esse nosso processo de crescimento, para essa nossa jornada, né? Estamos todos caminhando juntos com o propósito evolutivo, então nada mais adequado do que a gente ver a vida como ela é. E eu estava outro dia gravando um stories para o Instagram com um filtro que eu sempre uso, num lugar que eu sempre gravo. E eu gravei as primeiras mensagens e olhei para a tela e falei: nossa, como esse filtro está horrível hoje. Imaginando que o filtro estava desregulado. Aí mudei o filtro, olhei e falei: acho que é a iluminação não tá boa. Fui lá, acendi a luz, ou apaguei uma luz, não funcionou. Mudei de lugar e eu criticando o resultado final, na certeza de que algum elemento externo estava com problema. E depois de umas 3 tentativas, me caiu a ficha, eu tive um insight de que a lente do meu celular estava suja. Estava gravando de frente e por ficar com o celular no ouvido, tinha maquiagem, tinha alguma coisa e a imagem estava ficando toda embaçada. Limpei a lente, fui gravar e tudo funcionou. Falei: nossa, olha como é a vida. Isso ilustrou para mim a questão das lentes que a gente enxerga a vida, que fazem toda a diferença e que mudam a nossa percepção daquilo que a gente está enxergando. Então eu estava vendo uma cena através de uma lente suja e tirando 1000 conclusões, inclusive conclusões culpando elementos externos, encontrando justificativas para aquele resultado que não era o desejado, no filtro desregulado, na luz que não estava boa, no ambiente que estava, a cor que não estava boa, que estava dando contraste, sem perceber que o problema estava ali, na lente que eu estava usando. E a vida é assim, né? Eu acho que para o nosso processo evolutivo é muito importante, muito fundamental a gente ter essa percepção de que cada um de nós só enxerga o mundo, que é o mesmo, o mundo é exatamente o mesmo, mas que cada um de nós só enxerga esse mundo com as lentes que tem à sua disposição, naquele determinado momento, que variam inúmeras vezes, né? São os prismas pelo qual a gente vê o mundo, mas que essas lentes modificam não só o que a gente enxerga, mas também e principalmente as conclusões que a gente tira do que a gente enxerga. A gente enxerga determinada situação e baseado no que a gente viu, a gente faz críticas, a gente expõe os nossos julgamentos, a gente tira as nossas conclusões, compara com a nossa realidade, sem se colocar no lugar de que o outro está enxergando aquele mesmo mundo, aquela mesma situação, através de uma lente que pode mostrar algo distinto para ele. E que nesse aspecto, nesse sentido, o que o outro está enxergando não é melhor e nem pior do que o que a gente está enxergando. Não é nem certo e nem errado. É o que ele está enxergando. Mas nós, dentro das nossas limitações, temos a tendência de achar que só aquilo que é visto através da minha lente é uma verdade. Só o que eu enxergo através da minha lente é real. E só o que eu vejo através da minha lente é válido.
e que todos estão enxergando exatamente a mesma coisa e que, portanto, deveriam chegar à mesma conclusão. Mas não é isso. O outro está enxergando por uma lente completamente diferente da nossa. Pode ser uma lente que promove mais clareza, e aí ele enxerga de uma maneira mais ampliada. Pode ser uma lente que promove menos luz, menos clareza, e aí ele enxerga as coisas mais obscuras, vê menos detalhes e tem percepções menos apuradas do que aquelas que a gente está tendo. Pode ser uma lente mais obtusa, e aí ele enxerga do contexto todo, ele enxerga uma parte muito reduzida, e as conclusões que ele vai tirar e a opinião que ele vai emitir vai ser fruto desta visão que ele está tendo. Alguns enxergam com lentes mais coloridas e veem um mundo mais vibrante, outros com lentes cinzas, escuras, ou então em branco e preto, e tem a tendência de ver esse mesmo mundo de uma maneira com menos vitalidade. E aí a gente cai nessas armadilhas de achar que a nossa lente é a lente tamanho único que está todo mundo usando o mesmo óculos. E não é assim que funciona. E a nossa armadilha é justamente achar que essa nossa verdade deve se sobrepor à verdade do outro. E aí a gente cai nessa armadilha de querer discutir, de querer ter razão, de querer estar certo. E esse é um processo absolutamente e exclusivamente egóico. É o nosso eu inferior. É justamente a nossa porção que veio para evoluir. É justamente a nossa porção da humanidade, né, que veio para se esclarecer, para se aprimorar. Porque querer ter razão é só do ego. Quando a gente não está num processo de ego, o que o outro vê e a forma como o outro vê é dele, não é meu. E faz parte do processo dele, do timing evolutivo dele, da bagagem que ele carrega, da lente que ele tem em mãos naquele momento, que nada mais é do que a possibilidade existencial que ele tem. Ninguém com possibilidades deixa de enxergar, né, no sentido de ter a ferramenta. Uma pessoa que precisa de óculos, já descobriu que necessita dos óculos, já obteve os óculos e já funcionou com os óculos operacionalmente, já usa os óculos diariamente, ela não acha e nem ousa fazer uma leitura sem os óculos, porque ela sabe que ela vai obter menos do que ela obteria se ela usasse os óculos. Porque ela já tem essa consciência de que aquela ferramenta está à disposição dela e é fundamental para que ela funcione de forma mais eficiente. É diferente da pessoa que é míope e não tem ideia disso. Uma criança que está em fase de alfabetização e tem uma dificuldade visual, mas que ainda não foi detectada, ela não sabe que existe uma forma melhor de enxergar, ela acha que o mundo é daquele jeito, que as letras têm aquela forma borrada, que o foco do mundo é aquele. Até o momento em que ela adquirir a consciência de que existe uma ferramenta à disposição dela que vai permitir mais clareza, mais foco, mais nitidez. Nós somos assim também. A partir do momento em que nós adquirimos a nossa consciência, as nossas lentes se aprimoram. E conforme elas se aprimoram, a nossa visão de mundo se amplia, a nossa compaixão se torna mais latente, porque nós passamos a entender que o outro simplesmente não enxerga o que você enxerga porque ele ainda não tem à disposição dele aquela ferramenta. Então nós passamos a nos ver como privilegiados ou minimamente gratos por termos uma ferramenta que nos possibilita uma visão com mais lucidez, uma compreensão mais ampliada do contexto.
ao invés de sermos críticos da visão que o outro está tendo. Então é essa a questão das lentes com que a gente enxerga o mundo. E aí a gente tem que se perguntar, com que lente que eu estou enxergando esse mundo? O mundo que eu estou vendo é exatamente o mundo que tantas outras pessoas estão vendo. E aí serve como uma ferramenta de despertar e busca por lentes melhores, né? Porque as nossas lentes são tão melhores quanto a nossa disposição em ampliar nossa consciência, quanto a nossa disposição em expandir o nosso entendimento enquanto seres em evolução. Cada vez que a gente expande a nossa consciência, amplia o nosso entendimento existencial, as nossas lentes ficam melhores, mais nítidas, mais claras, mais apuradas, e com lentes melhores, a nossa compreensão do mundo é absolutamente mais tranquila, no sentido de entender o funcionamento do universo, o fluxo da vida, e aceitar muitas das coisas que, quando nós temos um olhar obtuso, a gente cai em padrão de revolta, em padrão de angústia, padrões de medo, padrões de não aceitação, padrões de conflito. Então, com lentes mais claras, a gente passa a ter essa percepção e a compreensão de como sou privilegiado de estar enxergando o que aquela pessoa não enxerga. Eu gostaria tanto que ela enxergasse, enquanto em outras situações a gente fala assim, que absurdo aquela pessoa não enxergar isso. E aí a gente quer impor a nossa verdade. Lembrando que, além da armadilha de querer impor a nossa verdade ser um processo absolutamente egóico, ele é um processo que a chance de nós incorrermos num erro, ainda que no momento futuro, é muito grande, porque essa verdade absoluta que nós estamos enxergando neste momento, ela é transitória, ela é efêmera, porque ela só é uma verdade para nós considerando o contexto que a gente enxerga agora, com a lente que eu tenho agora. Conforme a minha consciência se amplia e eu troco de lente, aquilo que já foi uma verdade deixa de ser. E eu briguei tanto com o outro para o outro acreditar naquela minha verdade, que agora ela não é nem mais uma verdade para mim. Então é um respeito muito grande que a gente precisa ter pelos nossos processos individuais, para estar constantemente revendo as nossas verdades, sabendo que elas são mutáveis, são temporárias, são efêmeras, e elas só duram o período em que as nossas lentes estão em ação, que a partir do momento em que trocarmos de lente ou mudarmos a nossa perspectiva, provavelmente aquela verdade vai precisar de algum ajuste para que ela passe a fazer sentido, senão não tem evolução. E aí a gente vai percebendo o porquê que determinadas pessoas enxergam o mesmo mundo de formas tão distintas. As pessoas que estão enxergando o mundo pelas lentes do medo, as pessoas que estão enxergando o mundo pelas lentes da esperança, pelas lentes da coragem, pelas lentes da angústia, as pessoas que enxergam com lentes da positividade. Não significa que não enxerguem as mazelas do mundo, as dificuldades que estão aí, os desafios, não enxerguem que o mundo tem problemas, mas elas enxergam possibilidades. Então, além do problema, a visão está ampliada, porque existe o problema, mas elas enxergam que existe também solução, que existe também possibilidade. Enquanto as pessoas que estão vendo com lentes do medo estão constritas e paralisadas e enxergam cenas estáticas que parece que vão permanecer daquela maneira para sempre, e elas não vão, mas tudo depende da lente que as pessoas enxergam o mundo. E esse é um convite para todos nós revermos constantemente com que lentes nós estamos olhando o mundo, né? Quais são as lentes que a gente está usando para enxergar determinadas situações? Tentar questionar o porquê que aquela situação que eu vejo de um jeito e o outro vê de outra, será que eu não consigo ver de outra forma também? Será que eu não conseguiria trocar o meu óculos e talvez
tentar enxergar com a lente dele, não que eu precise comprar aquela verdade, não que eu precise assimilar aquela verdade, mas a expansão de horizontes quando a gente se abre para ouvir o outro. É respeito. E respeitar não significa assimilar o conceito do outro, assimilar a verdade do outro. Simplesmente é compreender de onde aquela pessoa está olhando para a cena que você também está. Qual é a perspectiva que ela tem, de que prisma ela enxerga, qual é a lente que ela está usando. Isso é respeito e isso permite o convívio das diversidades e não só as diversidades individuais, materiais, mas as nossas diversidades com relação aos nossos estágios evolutivos, o degrau evolutivo em que nós estamos, sem pensar numa hierarquia de mais evoluídos sendo melhores e menos evoluídos sendo seres que estão em uma categoria inferior. Não, está cada um no seu tempo, no lugar que tem que estar, com as possibilidades que tem que ter para essa jornada. Mas sempre com a possibilidade de mudarmos as nossas lentes e fazermos deste estágio em que estamos, do nosso timing evolutivo, o melhor que ele pode ser. Porque quanto mais clareza tivermos, mais eficientes serão os nossos processos, individuais e com relação ao coletivo. Eu queria compartilhar também uma história que a minha mãe sempre fala, que é a história do lençol. Ela fala que, de repente, uma pessoa estica um enorme pano branco, com 2 metros de comprimento por 2 metros de largura, um lençol de casal, branco, bem alvo, bem limpo, e pergunta o que as pessoas enxergam. E as respostas são muito diversas, embora a gente ache muito óbvio que alguém vai dizer que é um lençol branco. Um pode dizer que realmente é um lençol branco. Um outro pode dizer que é um pedaço de pano. E ele não está errado, porque é um pedaço de pano branco. Mas quem disse que é um pedaço de pano branco está enxergando só o que é, sem a possibilidade do que pode ser. Quem enxergou o lençol branco está enxergando um pedaço de pano branco com uma funcionalidade. Então já foi além. Realmente pode ser útil, além de ser um pano. Outro pode enxergar com a possibilidade de ser uma grande bandeira da paz. Então, além de ter uma funcionalidade, ele tem um propósito maior, que pode promover mudanças ou sinalizar uma alteração em todo um coletivo. E tem aquele que de repente vai olhar e quando a gente perguntar o que ele está vendo, ele vai apontar e vai falar: eu vejo um furo. Como que ele está errado? Não tem o furo no lençol. Mas aquele furo é muito pequeno perto do todo. Mas a lente com que ele está olhando está calibrada para ele enxergar o problema. Está calibrada para ele enxergar o defeito. Está calibrada para ele enxergar aquilo que é mínimo diante do todo. Uma coisa muito pontual. Ele não está errado. Mas infelizmente está usando uma lente que minimiza e tira o potencial do todo que ele poderia estar enxergando. Então não existe erro nessa avaliação, mas existem lentes que podem nos possibilitar enxergar muito além, enxergar potenciais muito maiores e enxergar possibilidades que vão muito além daquilo que a gente está habituado a enxergar. Tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece durante o nosso dia, do acordar à hora de dormir, está repleto de possibilidades, está repleto de oportunidades. E muitas vezes a gente passa por esse dia com as lentes que só permitem a gente ver o furinho do lençol. Então, o convite nessa história toda que eu contei é para que a gente reveja constantemente as nossas possibilidades
de trocar as nossas lentes. Ou escolher de manhã, ao acordar, que óculos que eu vou vestir naquele dia. Porque tem dias que a gente acorda mais mal-humorado e pega um óculos super escuro. E aí você sai achando que o mundo não tem luz. Outros dias a gente acorda e coloca um óculos cor-de-rosa e sai achando o mundo lindo. Então são nossas escolhas de manhã, abrir a nossa gavetinha e escolher que lente eu vou usar hoje, com que lente eu tenho enxergado o mundo e com que lente eu quero enxergar o mundo hoje. Porque é um dia por vez, né? Não é a lente para o resto da vida, é só por hoje. E por hoje a gente tem a opção, como sempre temos, de escolher as lentes que a gente vai usar. E assim a gente aproveita melhor as nossas oportunidades e as possibilidades que são colocadas à nossa disposição todo santo dia. Tem um texto que eu quero ler para a gente finalizar. E ele diz o seguinte: você está totalmente rodeado de beleza. Abra os seus olhos, admire-a e dê graças constantemente. Permita que a beleza o transforme e o inspire para o seu mais alto e melhor grau. A beleza faz emergir o que há de melhor em você e o une com o mais alto. A beleza que existe em seu interior não pode ser contida, portanto, deixe que ela irradie. Preencha seu coração e sua mente com lindos pensamentos e me reflita, porque eu sou a beleza. Procure a beleza em tudo, porque só procurando cuidadosamente é que você encontrará. Eleve-se acima das coisas sórdidas e feias da vida, porque assim você poderá ajudar a transformá-las e transmutá-las. A beleza está nos olhos de quem olha, está bem dentro de você. Siga por este dia determinado a enxergar a beleza em tudo e em todos, e assim será. Amor e beleza caminham de mãos dadas. Portanto, permita que o meu amor universal flua livremente em você e através de você, gerando unidade e união. Com essa mensagem, eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez pela companhia, por estarmos aqui reunidos, desejando a cada um de vocês que receba todas as frequências elevadas e as vibrações que temos à nossa disposição nessa noite, que elas possam assentar dentro do coração de cada um de vocês e serem reverberadas ao longo da semana para todos os familiares, os amigos e todas aquelas pessoas que cruzarem a vida, o caminho e os pensamentos de vocês. Que assim seja e fiquemos todos em paz. Gratidão pela companhia e até segunda-feira que vem.